Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa estreia de curso aqui no canal, o curso de concordância, pessoal. Nós começamos hoje a análise sintática 5, essa aula de número 1, e eu vou explicar o que é a concordância. Antes aquele pedido, para você que ainda não está inscrito no canal, eu vou pedir para que se inscreva. É a forma que você tem de ajudar o canal que tanto te ajuda e que tanto ajuda pessoas Brasil afora. Já está inscrito, quer continuar colaborando e ajudando? Pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais e dar joinha no vídeo aqui embaixo, ajuda imensamente e eu só tenho a agradecer. Pois bem, chegamos aqui, né, pessoal, a nossa última etapa do curso de sintaxe. Exatamente. Assim como a fonologia é dividida em estudo dos fonemas, acentuação e ortografia, e a morfologia é dividida em estrutura e formação das palavras e classificação e emprego das palavras, né? A sintaxe é dividida aí em sintaxe da oração e do período, sintaxe de regência, sintaxe de colocação, e aqui onde nós estamos agora, sintaxe de concordância. Nós passamos por aqui, né, pessoal? Quem está me acompanhando sabe que percorremos um longo caminho. E, obviamente, aqui a gente vai precisar de tudo que a gente já viu. Sim, pessoal, o curso de concordância exige aí de vocês todos os seus poderes intelectuais, gramaticais, digamos assim, filosóficos, até místicos às vezes, tá? Pois bem, o que é a concordância? Se vocês forem no dicionário, vocês vão encontrar lá, ato de concordar. Tá aí tudo bem, né? Concordar parece que ficou na mesma. Agora, 2, acordo, conformidade, harmonia, já tem a ver com o nosso curso. E aí tem uma significação lá, né? Ó, gramática, uma acepção, acomodação flexional de uma palavra com outra ou outras com a qual essa palavra esteja relacionada. Exatamente, a concordância nada mais é do que a acomodação flexional aí das palavras, tá? E claro, vai ter uma palavra que vai comandar ou o substantivo ou o verbo. Claro, né, pessoal? Tem que saber flexão para saber concordância. Quais são as flexões da língua portuguesa? Nós temos a flexão de gênero, de número e de pessoa. São as que nós vamos utilizar no curso de concordância. Gênero é masculino e feminino, número é singular e plural e pessoa primeira, segunda e terceira. Eu, tu, ele. Os pronomes, estudamos muito, né, pessoal? A gente vai precisar desse conceito. Existem duas grandes regras de concordância e uma delas é essa aqui, o artigo, numeral, o adjetivo e o pronome concordam em gênero e número com o substantivo. Concordância nominal. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito da oração. Concordância verbal. Sim, essas são as regras gerais. A gente vai esmiuçar essas duas agora, depois a gente vai começar a ver as regras específicas. Pois bem, pessoal, determinante. Está lá, o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome são determinantes do substantivo. Esse conceito é importante até porque muitos alunos perguntam, professor, o que é determinante? Pessoal, determinante é toda a palavra que se liga ao substantivo e vai modificá-lo ou especificá-lo de alguma forma. Então o determinante ele modifica ou especifica o substantivo. Como? Eu tenho aqui um substantivo, o substantivo carro. Tem como modificar esse substantivo? Tem, usando uma dessas palavras aqui. Percebam que o é um artigo. Quando eu digo o carro, eu já sei que não é mais um carro, que é um outro artigo. É o carro, não é um carro qualquer. Aparece bobinho, mas é esse mesmo conceito. Carro, você só sabe que tem um substantivo ali, mas não tem nada modificando ou especificando ele. Quando eu coloco aquele o, eu digo é o carro, parece que a gente já sabe qual é o carro. Se eu colocasse um, já seria um carro qualquer. Percebo que quando eu coloco aquele ali, ó, era aquele carro. Dizer que era aquele carro significa dizer que não é este carro. Modifica de alguma forma. Especifica. Agora eu estou dizendo que é aquele carro. É um pronome, né, pessoal? Ou então eu poderia dizer primeiro carro. Agora eu sei que não é segundo. Eu especifiquei, eu modifiquei esse substantivo e estou especificando. É o primeiro, não é o segundo nem o último, nem o terceiro, né? Ou então eu poderia colocar vermelho, que é um adjetivo. Agora eu sei que é um carro vermelho, eu sei que não é azul, não é verde, parece bobo, mas não é tão bobo assim não. Então o determinante, pessoal,
É qualquer uma dessas palavras aqui, o artigo, o pronome, o numeral ou então o adjetivo que vão modificar ou especificar o substantivo de alguma forma. Outra coisa, o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome são determinantes do substantivo. Se eles são determinantes do substantivo, eles vão aí obedecer esse substantivo aqui. Tá? De modo que se o substantivo que aqui está no masculino singular for para o masculino plural, todos os determinantes que são satélites desse substantivo, o substantivo é que manda, vão se modificar também. Tá? Vai ter que ficar os carros, aqueles carros, primeiros carros e carros vermelhos. Se eu colocar um substantivo feminino aqui, os determinantes todos se modificam também. Se eu colocar a casa, isso aqui já vira um A. Aqui já fica aquela, aqui já fica a primeira e aqui já fica a vermelha, porque é o substantivo que manda nos seus determinantes. Está aqui, ó, o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome concordam. O que é concordar? Estar em harmonia, como a gente viu, é ter algum ponto em comum. Todas essas palavras têm um ponto em comum com o substantivo. Ó, em gênero, número com substantivo. Carro, masculino singular. Se eu colocar no masculino plural, todas as outras palavras vão para o masculino plural também, porque quem manda é o substantivo. Se eu trocar porém, né, aqui carro por casa, olha o que vai acontecer. Casa, agora é o feminino singular. Todas as palavras ficam no feminino singular. Feminino plural de casa, tá ali casas. Todas as palavras vão para o feminino plural também. Né? Então é bem fácil, tá, pessoal? É o substantivo que vai mandar. Masculino singular, tudo masculino singular. Masculino plural, tudo masculino plural. Feminino singular, tudo feminino singular. E aqui é a mesma coisa. Feminino plural, tudo feminino plural, porque ele é o mandão, o substantivo é que manda, né, nos seus determinantes. Pois bem, essa relação determinantes com o substantivo a gente chama de concordância nominal. Por quê? Porque essas palavras estão no rol dos nomes, digamos assim. Quando a gente viu a classificação das palavras, a gente viu que as palavras se dividem ali em nomes e verbos. Tudo aquilo que não é verbo, né, digamos assim, não necessariamente, né? Tem o advérbio, a conjunção, a gente vai ver daqui a pouco outras palavras que não estão aí no rol dos nomes. Mas o artigo, o adjetivo, o pronome estão na classe dos nomes, digamos assim. E olha que interessante, é um pronome adjetivo, um numeral adjetivo e o adjetivo propriamente dito. Fora isso, nós temos mais o artigo, que também é determinante do substantivo. Então, como a gente viu, essa relação entre o substantivo e os seus determinantes a gente chama de concordância nominal, essa acomodação flexional, como a gente viu. Já a relação sujeito e verbo, a gente chama de concordância verbal. A relação que o verbo estabelece com o seu sujeito, a gente chama de concordância verbal. Percebo que aqui, ó, tá no singular. Aqui vai ficar no singular também, o verbo fica no singular. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. A gente não vai falar desse vendido agora, tá? É uma locução verbal. Sujeito no plural, verbo também no plural. Como é que concorda em pessoa? Ele foi, eles foram, digamos assim, tá? Então, o verbo concorda em número e pessoa com o seu sujeito, com o sujeito da oração. A isso chamamos concordância verbal, pessoal. Importante vocês saberem que existem palavras que não vão flexionar, tá? Não é assim todas as palavras vão para o plural. Porque a gente viu, né, pessoal, que tem palavras que não sofrem flexão. Conjunção, preposição, advérbio, no caso o termo da oração, né, o adjunto adverbial, nem todos os termos flexionam. Se eu trocar essa palavra automóvel por masculino singular, masculino plural, tudo fica no masculino plural em termos de concordância nominal. Pequenos, os, porque são satélites dele. Né? Agora, o verbo também vai para o plural. Por quê? Porque o sujeito está no plural. Sujeito no plural, verbo no plural. Tá? E na parte da frente, claro, não vai flexionar.
Não é os automóveis pequenos estão sujos nas partes das frentes, porque a gente viu que o adjunto adverbial, o advérbio em si é invariável, ele não flexiona, né, pessoal, em gênero e número, como a gente fica até estranho, tá, pessoal? E aqui a questão semântica, que é muito importante de vocês começarem a perceber para a concordância nominal, tá, pessoal? A gente vai começar a ver isso aqui a partir da aula que vem. Então vamos introduzir esse assunto. Prestem muita atenção. Comprei frutas e verduras deliciosas. Essa estrutura tá certa ou tá errada? O que vocês acham? Tá certa, né, pessoal? Ó, feminino, feminino, feminino plural. Feminino plural, ó, deu um feminino plural que frutas e verduras deliciosas. Certíssimo, sem problema nenhum. E as frutas e as verduras são deliciosas, as duas. Agora aqui, comprei fruta e verdura deliciosa. Só a fruta é deliciosa ou só a verdura é deliciosa? Eu estou apenas enfatizando que a verdura é deliciosa, mas a fruta também. Não tem nada que me diga que ela não é deliciosa. E o E dá uma ideia de adição. Então a fruta, né, também é deliciosa. Entende-se que a fruta também é deliciosa. Ah, professor, mas a minha fruta não é deliciosa. Tá? Eu quero dizer que ela é outra coisa. Eu vou especificar essa fruta se eu quero dizer que ela não é deliciosa. Então essa estrutura também está certa. Tá? É só dizer, comprei fruta azeda e verdura deliciosa. Agora, só a verdura deliciosa, a fruta é azeda. Aí eu vou especificar. Depende muito da construção do seu texto, do sentido que você quer dar para o seu texto. Né? Mas entendam, quando eu tenho comprei fruta e verdura deliciosa, não necessariamente só a verdura é deliciosa. Eu estou enfatizando a verdura. Mas a fruta aqui também deve ser entendida como deliciosa por causa daquele E aditivo. Aqui não tem como errar. Né? Comprei um carro e um abacaxi deliciosos. Ah, o carro e o abacaxi são deliciosos? Aqui não tem, né? Não tem o que discutir. O carro não pode ser delicioso, só no sentido figurado. Ninguém vai lamber o carro, né? Em termos de paladar, o abacaxi pode ser delicioso, mas o carro não. Aqui, com certeza, essa estrutura está errada. Então, tem horas que vocês vão ter que dar uma olhada e ver, né, se está certo ou se está errado. Comprei um carro e um abacaxi delicioso, exatamente. Agora, eu não devo entender que o carro é delicioso como lá em cima. Né? Porque a gente sabe que nosso conhecimento de mundo nos diz que o abacaxi é delicioso, mas o carro não pode ser confortável. Né? Comi feijão e arroz branquinho ou branquinhos? O que vocês acham? As duas formas estão certas? Pessoal, comi feijão e arroz branquinho, né? Entendam, tem a ver muito aí com a questão de interpretação. Ah, o arroz é branquinho, mas o feijão não é. Mas existe feijão branco. Então pode ser que o feijão também seja branco, né? Eu posso colocar branquinhos. Então as duas formas estão corretas. Ah, professor, o meu feijão não é branco, o meu feijão é preto. Especifica, criatura. Comi feijão preto e arroz branquinho. Agora sim, o teu feijão é preto, mas aqui, né, nada me diz que o feijão não é, porque existe feijão branco. Aqui no sul tem, eu até posso trazer para vocês mostrar aqui, não vou pintar, mas tem feijão branco aqui no sul, tá? Eu tava vendo hoje que existe girassol vermelho, não deu, eu ia colocar rosas vermelhas e girassóis, né? Não ia fechar, porque fui ver, tem girassol vermelho, mas aqui tem, né, o feijão branco aqui no sul, deve ter aí para cima também, tá, pessoal? Então, essa estrutura aqui, ó, também tá certa, eu especifiquei, tá? Regras gerais e específicas. A gente viu as gerais hoje, né? No caso da concordância nominal, é muito importante que vocês percebam aí a posição do adjetivo em relação ao substantivo, se ele vem antes, anteposto ao substantivo, se ele vem pós-posto, a gente vai começar a ver isso na aula que vem. E a quantidade de adjetivos contam muito aí no caso da concordância nominal. No caso da concordância verbal, a posição do verbo em relação ao sujeito, né? Sujeito posto ao verbo, sujeito com anteposto ao verbo e a quantidade de núcleos desse sujeito. A gente vai começar a ver isso aqui, né, as regras mais específicas de concordância, a partir da aula 2, a partir da aula que vem. Por hoje nós encerramos esta aula e eu vou pedir para você que não está inscrito no canal que se inscreva, isso é importantíssimo para ajudar o canal. Se já está inscrito, pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais e dar joinha no vídeo aqui embaixo, que ajuda imensamente.